A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus esteja com você nesta hora, guardando seu coração, guardando a sua mente, guardando a sua vida, guardando você aonde você estiver nesse momento. Guardando não só você, mas também a sua família, a sua casa. Esse é o desejo do meu coração. Eu sempre digo aqui que essa paz que a gente fala é aquela paz que excede todo o entendimento humano. É uma paz que não somos nós que produzimos. Não é o meio que produz. É uma pessoa. Essa paz, ela é representada e ela é real na nossa vida através de Jesus Cristo. Hoje, nós vivemos uma situação, assim, bem complicada numa determinada cidade do nosso país. E em meio a tudo isso, há tantas notícias, há tantas mensagens que chegaram de diversas formas e maneiras, né? Nós, os cristãos, nos posicionamos de forma diferente. Nós oramos e nós pedimos a Deus para nos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração em paz, para poder a gente ter tranquilidade de continuar, apesar de notícias ruins, notícias que a gente não gostaria de ter, né? Situações que a gente não gostaria de ter visto, de ter presenciado, ou de ter ouvido, como foi o caso que aconteceu hoje, né, na nossa cidade. Então, a gente, às vezes, né, são determinadas notícias que o nosso coração, ele fica até apertado, né, porque quando a gente sabe que aconteceu alguma coisa difícil com outras pessoas, a gente logo imagina a família, como que não tá, que tá sofrendo, aquela questão toda. E isso, é claro, mexe com as nossas vidas, mexe com o nosso comportamento. Mas, quando a gente volta para a palavra de Deus, o Senhor diz que Ele está no controle de tudo e mesmo assim, Ele nos garante paz. Lá, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, Ele disse, olha, a minha paz eu vou deixar com vocês. Eu não estou deixando uma paz como o mundo dá. Eu estou deixando a minha paz, a minha alegria com vocês. Então, é com essa paz, é com essa paz que Ele está falando na palavra, que eu saldo sempre no início do meu vídeo. É com essa paz. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos falar, vai mais ou menos nesse mesmo assunto que eu comecei falando com vocês. Então, assim, nós vamos falar de um versículo que fica lá em Filipenses 4. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, eu gostaria de pedir que vocês não se esquecessem de dar o joinha, não se esquecessem de inscrever no canal. Às vezes tem um sininho, às vezes tem a palavra destacada assim, ó, inscrever-se. É só você tocar ali que você vai receber sempre as notificações. E é claro também, não deixe de compartilhar. Compartilhar com muitas pessoas, para que muitas pessoas possam ouvir também sobre essa palavra de paz, ter também no final uma oração para a vida delas. Às vezes a nossa vida ela é tão corrida que as pessoas às vezes não têm tempo de parar para ler a palavra, para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia. O bom, o aconselhável é que todo cristão tenha essa prática. Procure um momento do dia para parar, para ler a palavra, nem que seja um versículo, fazer uma oração. Mas talvez você está voltando para casa, você está no trânsito, né? Você está no ônibus, você está no metrô, então você pode colocar um fone de ouvido e estar ouvindo a palavra através da minha voz. Pode estar orando comigo quando eu vou fazer a oração no final. Então, isso é muito importante. Você, então, receber as notificações e você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Eu acompanho um profeta, eu gosto muito dele, eu acompanho as orações dele diariamente, que ele faz às 18 horas e às 6 horas da manhã. E uma forma que eu arrumei de compartilhar é colocando nos meus status. As pessoas que me têm lá no meu status do celular, quando elas veem, elas falam, poxa, a Deig está recomendando ouvir essa oração, ouvir essa palavra. A gente confia no que ela está postando aqui. E aí as pessoas acabam seguindo. Então, assim, uma forma de divulgar também para outras pessoas, evangelizar outras pessoas, abençoar outras pessoas, é postando no nosso perfil do WhatsApp. Fica aí uma dica. Algumas pessoas eu sei que já têm feito isso, mas fica essa dica aí para que, se você quiser fazer, você ficar à vontade para fazer também, tá ok? Então vamos lá, vamos à leitura da palavra de Deus no dia de hoje. Olha, tá lá em Filipenses 4, apenas o versículo 8. Pega a sua Bíblia, se você pode, se você tem condições, para um pouquinho, vai lá, pega a sua Bíblia para você ler, você vai acompanhar. A minha versão é na linguagem de hoje. É um pouco diferente, mas a mensagem final é a mesma.
Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Olha, com tudo o que é bom e merece elogio. O que é bom e merece elogio? Ele destaca aqui, ó, Paulo destaca aqui, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável e decente. Meus irmãos e minhas irmãs, Paulo escreveu essa carta aos Filipenses quando ele estava preso. Essa aqui é considerada uma carta chamada, por alguns, a carta da alegria. Paulo escreve essa carta para eles enquanto ele está preso. E olha que mensagem linda, um homem preso, vivendo situação adversa. E ele ainda manda essa mensagem, escreve essa carta dessa forma para o público dele, para a igreja que estava em Filipos. E ele diz, pense, meus irmãos, nessas coisas. Pense no que é puro, pense no que é verdadeiro, pense no que é... Cada uma dessas palavras significa alguma coisa. Mas nós... amarrando, né, pegando todas essas palavras, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é decente, o que é correto, o que é digno. Quando nós meditamos na palavra de Deus e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos que Ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele reúne todas essas qualidades aqui, ó, do que é puro, do que é decente, do que é agradável, do que é verdadeiro. Jesus é a verdade, Jesus é puro, Jesus é digno, Jesus é alegria. Então, quando nós colocamos essas coisas na nossa cabeça, eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que não é tão fácil assim nós mudarmos uma forma de pensar. Eu tenho tentado fazer esse exercício. Quando vem uns pensamentos que não são muito bons, eu logo paro e falo, não, eu não quero pensar nessas coisas. Eu vou pensar no que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus fala para eu pensar no que é puro, no que é correto, no que é agradável, no que é digno. E eu vou ver o que significa. Aí eu vou e penso, peraí, tô pensando. Ah, isso que eu estou pensando é digno, é correto, é agradável? São pensamentos de paz? Olha, lá em Provérbios 23, 7, diz que conforme nós pensamos, nós somos. No que você tem pensado? Você está satisfeito com a vida que tem levado? Com a forma, com as coisas que têm acontecido na sua vida? Presta atenção no que você está pensando. E fala, não, a partir de hoje... assim, toma uma atitude de pensar diferente, e pega a Bíblia e vê lá, não, o que Deus pensa para mim, para minha vida é isso aqui, então é isso que eu quero pensar, ainda que eu esteja vivendo por um momento difícil, mas eu vou fazer esse exercício de pensar diferente, de agir diferente. Faça isso, meus queridos irmãos, pense nisso e faça, experimente fazer isso e você verá que muita coisa vai mudar na sua vida. Eu era uma pessoa muito negativa. Eu era uma pessoa que pensava estava passando, né, uns momentos muito difíceis na minha vida, uns anos atrás, que teve uma vez que a minha irmã falou para mim, olha, minha irmã, é até chato ficar perto de você, porque você só pensa nas coisas ruins, você só pensa nas coisas que vai dar errado, você só pensa em que para você não dá, que você não vai conseguir. Para de pensar assim. E eu, olha, de vez em quando eu me pego lembrando dessas coisas que ela falava para mim. Porque às vezes a gente está numa situação em que fica difícil a gente ver que tem uma luz no fim do túnel. Mas tem sim. E hoje eu vivo fazendo esse exercício de não pensar. Não é simplesmente um pensamento positivo, mas é um pensamento na palavra, no que diz a palavra de Deus. E aí a gente orar e falar assim, Senhor, eu não quero mais pensar assim. Eu quero pensar diferente. E aí tomar uma postura. Quando você pensa diferente, daqui a pouco você vai estar agindo diferente. Você vai estar falando diferente. E as pessoas vão começar a notar isso. E aí, aos pouquinhos, as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando na sua vida. E daqui a pouco, meu amado irmão e minha amada irmã, você está totalmente diferente. Seu semblante, sabe? Você já vai estar com um sorriso no rosto. E aí, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Vamos orar agora e vamos profetizar um novo olhar, uma nova forma de pensar na nossa vida, de acordo com a palavra que a gente leu agora? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero profetizar que os meus irmãos, a partir desse tempo, vão começar a pensar diferente, vão começar a falar diferente e vão pensar de acordo com a Tua palavra, com aquilo que ela diz. Se ela fala que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, é isso que nós vamos pensar que o Senhor levou, que o Senhor diz que nos guarda, que o Senhor realmente está nos guardando, como diz os Salmos. Então, Senhor, nós queremos pensar como o Senhor pensa. Como o Senhor pensa? O que o céu pensa a meu respeito? É assim que eu quero pensar. Eu quero profetizar que os meus irmãos passarão a pensar dessa forma também. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse é o meu desejo. Que você possa colocar aqui nos comentários. Não deixe de fazer também um comentário. Colocar um amém. Colocar uma mãozinha assim. Ou fazer um comentário. Deig, olha...
eu pensava assim, mas eu estou me exercitando para pensar diferente, para pensar de acordo com a palavra de Deus. Então faça um comentário lá, deixa seu pedido também de oração, se você está precisando, e vamos juntos confiar de que o Senhor tem muita coisa boa para realizar na nossa vida. Amém? Até o nosso próximo vídeo.